Até agora no curso você viu criar array utilizando a forma literal e também você já viu dando alguns exemplos de criar um array utilizando o new array. Então, se eu quiser criar um array, por exemplo, eu vou criar de numbers, vai ser igual 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu crio arrays dessa maneira, isso quer dizer que é um array literal. E se eu crio dessa maneira, new array, essa não é a maneira literal. Aqui eu estou instanciando um objeto. Estou chamando o new alguma coisa. New array. Lembrando que esse array ele não é um objeto da forma literal que você conhece, como por exemplo do PHP e do Java. Isso aqui é uma função construtora que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E nessa função construtora ele está chamando new array. Tá, mas qual forma que eu recomendo você utilizar? Recomendo você utilizar essa forma literal aqui. Então tem aqui os números, eu vou chamar numbers e aqui veja que apareceu 1, 2, 3, 4 e 5. E como você cria um array literal? Obrigatoriamente você tem que chamar, abrir e fechar colchetes e dentro dos colchetes você coloca os elementos. Você pode colocar números, você pode colocar outros arrays, você pode colocar objetos, pode colocar funções, pode colocar todos os tipos primitivos, você pode colocar tudo que você quiser ali dentro daquele array. Agora veja que aqui na hora que eu clico no array, eu tenho o seguinte, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. O que é isso daqui? São os índices do array. Por exemplo, agora se eu quiser pegar esse número 2 aqui, como que eu faço? Eu venho e chamo numbers, abro, fecho colchetes e chamo o índice que eu quero pegar. Se eu quero pegar o número 2 aqui, o número 2 está no índice 1. Então eu coloco o 1 ali. Lembrando que nos arrays você não pode chamar através do dot notation. Você não pode vir aqui e chamar, por exemplo, numbers 1. Isso aqui não vai funcionar. Ele deu um erro aqui. Você tem que sempre chamar através da forma aqui, chamando os colchetes. E todos os arrays que você criar, todos, ele vai ter essa propriedade chamada length aqui. Então o length aqui o que é? É o número de elementos que tem dentro do array. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, o length é igual a 5. Mas algumas pessoas que estão começando agora têm um pouco de confusão nos arrays pelo seguinte. O length é 5, quer dizer que eu tenho 5 elementos no array. Mas aqui eu começo sempre a partir do índice 0. Porque agora se eu vier e chamar numbers e chamar o 5, o que vai acontecer? Apareceu undefined, porque não existe o índice 5 aqui. Apesar de ter 5 elementos no array, você não pode chamar aqui através do índice 5, porque todos os arrays eles começam sempre a partir do índice 0. E sempre vai ser arrays numéricos. Nunca vai ser um array criando o índice, por exemplo, name Alexandre, age 38. Isso aí, se você quiser trabalhar dessa maneira, você vai ter que trabalhar com os objetos. E eu posso alterar o valor de qualquer elemento ali dentro do array. Por exemplo, se eu quiser alterar esse número 3 aqui, esse índice 3, que ele tem o valor 4. Se eu quiser alterar para qualquer outra coisa, como que eu faço? Eu venho e chamo numbers, o índice que eu quero alterar, eu vou chamar o índice 3, eu vou colocar igual, aqui vai ser Alexandre, eu vou colocar uma string. Agora, se eu chamar numbers, veja que aqui no índice 0 é o número 1, número 2, número 3, aqui Alexandre e aqui o 5. Então veja que eu já estou começando a fazer um mix de tipos de valores que você pode colocar dentro do array. Então aqui eu tenho números e aqui eu tenho uma string. Mas você pode colocar qualquer coisa que você quiser ali dentro. Vou dar alguns exemplos para você. Eu vou criar function test. Vai ser return test. Lembra que eu falei em uma aula que quando você chama uma função, por exemplo, desse jeito, sem abrir e fechar parênteses, quer dizer que você está fazendo uma referência a essa função. A hora que eu vou fazer, se eu chamar numbers, e vou criar no índice... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro array, vai ser mais fácil ainda. Vai ser de mixed data, que eu vou colocar vários elementos lá dentro. Agora eu vou colocar um número, eu vou colocar uma string, eu vou colocar um valor booleano, que eu posso colocar também. Agora eu vou chamar teste.
Eu não estou chamando teste dessa maneira, porque aqui eu estaria eu estaria invocando a função para poder retornar aqui o teste. Aqui eu quero fazer somente uma referência a essa função teste. Agora eu vou chamar o mixedData. Olha o que apareceu. Isso aqui é um número, isso aqui é uma string, esse é um valor booleano. E tá vendo esse fzinho aqui? Você já não viu esse fzinho várias vezes aqui no curso? Você viu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é uma função. Então, só pegar e tirar isso aqui. Agora eu vou abrir esse array. Tem aqui uma função teste. Agora, como que eu chamo essa função teste? Simples. Lembra que eu falei? Sempre a partir do índice 0, 1, 2. O índice 3 é a função. Então, eu vou chamar mixedData. No índice 3, eu vou abrir e fechar parênteses agora. Então, isso daqui, ele é uma função. Porque o mixedData no índice 3... Tá vendo o índice 3 aqui? Ele é uma função. E se eu abrir e fechar parênteses logo depois de eu chamar uma função, o que acontece? Ele executa essa função. E executando essa função, ele está retornando esse teste aqui de cima. E olha que interessante. Eu posso, inclusive, colocar nesse mixedData, var mixedData vai ser igual, mixedData vai ser igual 1, 2, Alexandre, a função, qual que é a função? A função teste. Eu posso colocar dentro dos arrays também, eu posso colocar outro array. Quando você tem um array dentro de um array, como que se chama? Chama-se arrays multidimensionais. Então, eu vou abrir e fechar colchetes de novo. E aqui eu vou colocar do número 1 até o número 10, 8, 9 e 10. Agora eu vou chamar de novo o mixedData. Olha o que apareceu. Apareceu o número, apareceu uma string, apareceu uma função e apareceu um array. Veja que esse array está no índice 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o mixedData. No índice 4, ele é um array. E dentro desse array, ele tem um outro array. E esse outro array também começa sempre a partir do índice 0. Então, vai do 0, 1, 2, 3 até o índice 9. Ele tem 10 elementos, mas como ele sempre começa a partir do índice 0, então o índice vai até o índice, o índice vai do 0 até o 9, não do 0 até o 10. Agora eu vou fazer de novo mixedData. Eu quero pegar, por exemplo, esse daqui, esse número 4. Então eu vou chamar o índice que ele está, que é o índice 3. E se eu quiser colocar objetos dentro desse mixedData, eu posso? Pode. Eu vou colocar um booleano aqui e vou colocar um objeto. Esse objeto vai ser name, adivinha o nome que eu vou colocar. E vou chamar o age, e adivinha o age que eu vou colocar também. Agora eu vou chamar o mixedData. E no mixedData eu tenho aqui tudo certinho. E se eu quiser chamar esse objeto, você já sabe o que eu tenho que fazer. MixedData, passando o índice que eu quero pegar o índice 6. E agora no índice 6, se eu chamar, por exemplo, através do dot notation, name, funcionou. E se eu quiser chamar com os colchetes, também pode. Por quê? Porque ele é um objeto. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, eu vou chamar o mixedData. Você sabe que ele tem essa propriedade length que vai até o 7. E se eu chamar o mixedData 7, você sabe que vai aparecer undefined. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu quiser pegar o último elemento, como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e chamar mixedData. Eu vou passar o mixedData para dentro do colchete, .length, porque o .length pega todas o total de elementos lá dentro. No caso aqui tem 7. Mas só que se eu chamar desse jeito, ele vai dar undefined também. Por quê? Porque isso aqui é o 7. E o 7 eu mostrei para você que ele está retornando undefined. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar length menos 1. Agora sim, ele pegou. Muitas vezes você vai se pegar fazendo exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Chamar o length e subtraindo 1. Muitas vezes mesmo você vai ter que utilizar essa maneira. E agora se eu fizer isso daqui, vai ser teste. O que você acha que vai acontecer? Ele vai colocar no índice 7, ele vai colocar o teste. Porque ele está indo do 0 até o 6. Se eu colocar mixedData.length, ele vai pegar o 7, que ele não existe. Então, ele vai criar esse índice 7 e vai colocar o teste lá dentro. Agora, eu vou chamar o mixedData. E está lá. O elemento com índice 7, ele é o teste.